Não deu certo. Eu não queria fazer público. No nosso YouTube, aí depois o pessoal assiste. Eu já mandei o link para todo mundo que quer, né? E vamos lá. Não vou me alongar porque já está um pouco tarde, mas eu queria falar sobre a nossa aula de hoje, que é sobre o novo nascimento. E o texto que a gente quer abordar hoje é na continuação daquilo que nós já começamos, que é o Evangelho de João, capítulo 3. O versículo 1 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe: Mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é do Espírito é Espírito. Amém? Bom, a gente está aqui diante de um texto muito conhecido por nós, né? Já até ministrei na igreja sobre ele, mas na continuação aqui da nossa proposta do Evangelho de João, a gente está falando aqui dessa conversa interessantíssima de Jesus com Nicodemos. Bom, Nicodemos, ele é como nós ministramos, ele é um membro do Sinédrio. O Sinédrio, na época de Jesus, ele é comparado ao STF de hoje, né? O seu status, a sua importância naquela época era muito grande, intelectual, social. Então a gente percebe que Nicodemos não é um qualquer, ele é uma pessoa que detém um conhecimento da palavra de Deus, um aprofundamento aí da parte de Deus. E Jesus aqui conversa com este homem e nesta conversa surge um dos pontos mais principais aí do Novo Testamento, que é acerca do novo nascimento. Ou a maior proposta do Evangelho é que nós venhamos a nascer do Espírito, nascer da água do arrependimento e nascer do Espírito, da parte de Deus. E sem esse novo nascimento não há possibilidade de herdarmos o reino dos céus. E uma das coisas que nós temos que entender sobre o novo nascimento é que ele não é um fenômeno que acontece a partir de mim. Faço por mim mesmo. A Bíblia diz que a salvação é um dom de Deus. E essa obra é uma obra do Espírito para as nossas vidas. É uma obra de Deus em nós. Mas é necessário primeiro nascer da água e depois do Espírito. E o Espírito representa a nossa nova condição em Cristo Jesus. Então Jesus não aceita uma das questões que Jesus conversando com esse homem é superficial. Alguém que apenas conhece os milagres, porque Nicodemos sabia que Jesus fazia milagres. Ele diz: olha, eu sei que tu és parte de Deus. E deixa eu chamar mais um irmão aqui, deixa eu ver. Jesus ele não aceita uma fé superficial daquelas pessoas que sabem dos sinais, que compreendem que Jesus ele é um meio do céu, mas você vê que nessa conversa com Nicodemos ele rejeita apenas essa fé superficial ou esse conhecimento superficial que Nicodemos tem. Tanto que quando Jesus ele conversa com Nicodemos, ele não fica envaidecido por ser chamado de mestre por Nicodemos.
E uma das provas mais contundentes aí de que Jesus é Deus, nessa passagem, é que se Jesus fosse um homem normal aí de 30 anos, porque naquela época não era normal um jovem de 30 anos ser mestre, né, um rabi, mestre. E Jesus, se fosse só um homem normal, um mestre, né? E eu tenho certeza que Jesus ficaria envaidecido de ter o Nicodemos como um dos seus discípulos. Mas percebam que quando Jesus conversa com Nicodemos, ele já manda na lata, olha, você precisa nascer de novo. Então Jesus não está preocupado ali com seguidores, muito menos com Nicodemos, ali com ter Nicodemos como seguidor, mas instruir Nicodemos sobre essa grande verdade. Interessante que quando Jesus encontra com Tana, ele não fala do novo nascimento. Jesus também não fala do novo nascimento quando ele encontra com a mulher do poço, né, como eu disse, a mulher samaritana, quando ele encontra com Zaqueu. Não fala isso para o ladrão da cruz. Nicodemos, que era um religioso, ele trata isso. Porque para Jesus, aqueles que se acham aptos de já estar no reino, né, porque Nicodemos já se encontrava, já se achava apto para o céu. E Jesus já manda na lata para ele, ó, você precisa nascer de novo. Tudo que tem em você não dá. É necessário você morrer e nascer de novo. Então Nicodemos ele vai conversar com Jesus à noite. Isso mostra o tanto de trevas que havia em Nicodemos, né? A preocupação de ser visto com Jesus era muito grande. Ele não queria que as pessoas percebessem a sua admiração, até a sua curiosidade por Jesus. Então ele deixa claro ali, e o texto melhor deixa claro que ele conversa com Jesus à noite, né? No penúmbro da noite, né? Mas a Bíblia diz depois, vem nos mostrar que ele se converte, né? Ele vai junto com José de Arimateia, de Jesus Cristo, e fazendo com que nesse momento Jesus ele possa ali estar tendo o corpo ali para ser enterrado, né? Bom, deixa eu ver de novo aqui. Bom, vamos continuar. Bom, ele não queria ser visto com Jesus por causa porque Nicodemos, apesar de chamar Jesus de mestre, ele não tinha não havia uma conversão nele ali, não havia uma convicção de que Jesus era o Messias, apenas uma curiosidade. Ele é mestre, nós temos que entender que nesse capítulo 3 ali, logo atrás, nós vemos Jesus fazendo aquela limpeza moral no templo, e com certeza Nicodemos ele fica maravilhado com a postura de Jesus no trato com os cambistas, no trato com as pessoas ali no templo, e ele fica maravilhado com como Jesus ele trata aquela situação. Eu posso entender aqui que Nicodemos ele não concordava com aquilo que acontecia no templo, porque a gente lembra que quando Jesus quando os rabis, né, destinaram ali no templo o templo ali, ele era dividido entre o pátio dos gentios, o pátio das mulheres, o pátio dos israelitas e o pátio dos sacerdotes. No pátio dos gentios se colocava ali os animais para o culto, o sacrifício. Tão interessante que quando Jesus ele faz essa limpeza, ele faz a limpeza no pátio dos gentios. Porque o pátio dos gentios teria que ser destinado para a oração e adoração dos gentios. Por isso que Jesus, quando ele chega, ele limpa, porque, veja, o gentio chegava, ele tinha como orar. Tinha animais, né, que as pessoas sacrificavam, logo o sacerdote ia sacrificar. E também tinha os cambistas que faziam a troca do dinheiro, né, porque os sacerdotes eles não aceitavam o dinheiro estrangeiro. O que a gente percebe ali é que quando o israelita, o judeu vinha de fora, que morava em outras nações, o sacerdote não aceitava que ele comprasse o sacrifício com o dinheiro
estrangeiro. Então, isso é uma maracutaia deles, né? Então, eu tinha que fazer a cambagem, né? Ele ia lá no cambista e fazia a troca. Nessa troca havia um ágio muito grande de dinheiro. Então, os cambistas ganhavam um lucro exorbitante, que era dividido depois com o sacerdote. Quando Jesus, no pátio dos gentios, ele expulsa todos os cambistas e os animais, e está dizendo assim, na casa do meu pai, a casa de meu pai não será transformada em casa de ladrão, de covil de ladrão, mas em uma casa de oração. Por que Jesus está dizendo isso? Porque era destinado ali nesse pátio ser um lugar de oração. E eles não fizeram isso, fizeram um lugar de comércio. Amém? Então, assim, a gente percebe que Jesus, ele faz essa limpeza moral, Nicodemos fica maravilhado com Jesus, né? E nesse momento, Jesus, quando ele faz essa limpeza moral no templo, ele depois encontra com Nicodemos, e essa conversa nasce, essa curiosidade de Nicodemos nasce dessa, talvez, admiração aí, esse rabi, esse mestre que está fazendo o que faz aí. Por isso que ele diz, os sinais que você fez só pode ser da parte de Deus, porque imagina, ele fez tudo aquilo e ainda estava vivo. Então se percebe que Nicodemos via uma ação divina. Mas claro que Nicodemos não tinha a dimensão de que se tratava de Deus, né? O Messias prometido. Então a gente percebe que nessa conversa nasce um dos pilares do cristianismo, podemos dizer um dos maiores, né? Que é o novo nascimento. E Jesus conversa não à toa com um dos membros do Sinédrio, explicando uma das maiores vertentes do cristianismo, a maior lição do cristianismo, que é a lição ali do novo nascimento. Porque ele deixa claro nessa conversa de que se não nascer de novo, Deus será contra você. Jesus, nessa conversa, deixa claro para Nicodemos que quem não nasce de novo não pode ver o reino dos céus. Imagina, se não pode ver, muito menos entrar. Então, para que alguém esteja apto para entrar no reino dos céus, é necessário nascer de novo. E que nascimento Jesus está se referindo? Bom, a gente tem que entender que, independente da condição humana, seja rico, seja pobre, seja pessoa estudada ou não estudada, religiosa ou não religiosa, mas ele está dizendo assim, quem não nascer de novo não herdará o reino dos céus. Não importa como você esteja, não importa quem você é, qual tipo de pessoa você é, né? É necessário. E Jesus ele deixa bem claro que se não houver o novo nascimento, não tem como alguém herdar o reino dos céus. Então por que você precisa nascer de novo? Qual é? Bom, a inclinação da nossa carne é contra Deus. Então o ser humano nasce, a gente aprende na Bíblia, que nós todos estamos destituídos da glória de Deus, né? E por estar de Deus, a nossa carne, ela nunca vai desejar as coisas espirituais. Por isso que a Bíblia diz, aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então nós precisamos nascer do Espírito para que a gente possa estar apto a ter toda a instrumentalização que o Espírito possa nos dar. Porque só o Espírito nos capacita a compreender, por exemplo, as Escrituras, a produzirmos frutos do Espírito. Então é necessário esse novo nascimento. Então a nossa carne nunca vai desejar o céu. A nossa carne nunca vai desejar as coisas espirituais. Então por isso que tem que ter uma transformação, uma mudança, né, do velho para o novo. Não se coloca um pedaço de pano novo numa roupa velha. Não há possibilidade disso. Não se aceita o evangelho pela metade. Ou você aceita o evangelho ou não aceita o evangelho. Então Jesus ele deixa claro isso. Primeiro então que a nossa inclinação é sempre contra Deus. Então outro fator que a gente tem que entender sobre o novo nascimento é porque sem o novo nascimento não vamos ver o reino, entrar no reino. Então, imagine que a Bíblia diz que nós seremos arrebatados, né? Aquele que tem a marca do sangue de Jesus, o selo do Espírito, será arrebatado no grande dia do Senhor e seremos transformados num corpo incorruptível. Nesse momento, o que nos dá a possibilidade de sermos arrebatados é a nossa conversão a Jesus Cristo
o nosso arrependimento, que possivelmente representou no batismo das águas, e depois veio a capacitação do Espírito. Então, quando a igreja é arrebatada, nós temos o selo do Espírito, somos do Espírito. Então, nós somos arrebatados aos céus, diz a Bíblia, e seremos transformados num corpo incorruptível. Então, nesse momento, estaremos aptos a ver o reino dos céus. Porque uma coisa que a gente também tem que entender é que esse novo nascimento já aconteceu. É por isso que Jesus diz, é chegado o reino dos céus. O reino dos céus não é físico, né? É algo em nós, né? Somos o templo do Espírito Santo. Então nós não veremos o reino aqui. O reino somos nós. Estamos no reino dos céus. Então, quando nós formos arrebatados, aí sim estaremos no reino físico, na Nova Jerusalém. E também porque o novo nascimento precisa, porque o novo nascimento é uma ordem expressa de Deus, né, de Jesus. Então, se não houver um arrependimento de pecado, não há possibilidade de novo nascimento. Então, para a Bíblia e para Jesus, nessa conversa com Nicodemos, o novo nascimento é algo radicalmente novo. Não é uma mudança apenas, não é uma mudança de uma pessoa, de comportamento, não. É uma mudança da forma de ver o mundo. Imagine que em Romanos 12, a Bíblia diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. A gente não enxerga mais o mundo de uma maneira que enxergávamos antes quando de converter. Enxergamos agora a partir do Evangelho. E essa nova forma de ver a vida, essa cosmovisão que Deus nos dá sobre a vida, é uma transformação que o Espírito faz em nós. Não é um poder nosso de ver tudo diferente, mas é de Deus, essa obra que Deus faz em nós. Amém? Então é algo radicalmente novo. Então a gente morre mesmo para ressuscitar. Tanto que o batismo ele é essa simbologia, né? De alguém que morre e ressuscita, né? Levanta para algo novo, para um nascer novo. Evidente de que houve um novo nascimento, a primeira etapa que é o arrependimento. Primeiro é preciso reconhecer que existe pecado na sua vida. Ninguém, por exemplo, Nicodemos na conversa com Jesus já chama Jesus de mestre, já sei que o senhor é da parte de Deus. Então, em nenhum momento ele se coloca ali na condição de alguém que está reavaliando sua vida, não, ou alguém que compreende. É uma matéria até nova para Nicodemos. Jesus vem mostrar, você está em pecado, você nasceu em pecado, é necessário você nascer. Não é apenas um conhecimento, é uma mudança, é uma metanoia, uma mudança na mente, que é produzida pelo Espírito. E esse arrependimento é algo que eu e você temos que fazer. Sermos a compreensão de que nós nascemos pecadores e precisamos do perdão da cruz. Sem o perdão da cruz não há remissão de pecados. Bom, o resultado disso é que nós estaremos livres da condenação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o João está dizendo ali que há o perecer, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira é o seu amor demonstrado na cruz, que deu o seu melhor para nós, que é Jesus morrendo na cruz, para todo aquele que nele crê, que todo aquele que confia e crê que esse sacrifício foi suficiente para pagar o meu pecado, não pereça. E esse perecer é inferno, mas tenha vida eterna. Então a nossa garantia de vida eterna é saber que Jesus morreu na cruz e nos deu a possibilidade de caminhar na luz. Bom, e uma das evidências depois de saber que Jesus Cristo é o seu Salvador é quando esse Jesus se torna também o seu Senhor. Então nós não podemos só ter a Jesus na dimensão de Salvador, né? Jesus é meu Salvador, mas não é meu Senhor. Senhor, quando Jesus, o Senhor mostra na Bíblia, ele tem que ser lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Caminhar na luz. Quem se converte muda a vida. O que praticava não pratica mais. É uma outra forma de caminhar na vida, né?
Tanto que a Bíblia fala que aquele caminho que largo é aquele que leva à perdição. Estreito porque nem tudo que a gente faz ou caminha conforme o Evangelho é fácil. Abrir mão de algumas coisas aqui na Terra não é uma tarefa fácil, mas o Espírito Santo nos ajuda a caminhar conforme Ele deseja. Amém? Mas precisamos caminhar na luz de Jesus, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, que é a santidade. Você vê que sem santidade ninguém verá Deus. Então, essa fé de alguém que se converte, mas não muda de vida, é um pouco contraditória. Se que Jesus disse que nós precisamos morrer para nascer. Sendo isso, é de que tudo aquilo que eu era não tem serventia. É necessário uma outra mudança de vida, ou uma outra forma de ver a vida. É uma destruição total do velho eu para nascer o novo a partir de Jesus Cristo. Então, essa conversa do novo nascimento é uma conversa bíblica, é uma conversa teológica, uma conversa necessária. Nós precisamos compreender de que isso ainda está em vigência, as pessoas ainda querem aí colocar de que uma teologia aí talvez pós-moderna, né, naturalista, talvez, de que essas coisas não acontecem, mas nós cremos na palavra de Deus, cremos naquilo que Jesus disse, precisamos entender que isso é vital para nós que queremos morar no céu. Amém? Então Jesus, ele não se preocupou ser polido ali com Nicodemos e já manda na lata, né? Você vê que Jesus, ele não mede palavras para falar a verdade. Ele fala, você precisa nascer de novo. Você quer saber o que é a verdade? A verdade é essa. Você é mestre, mas eu não te vejo como mestre, né? E assim que eles tinham esse título, né, por ser do Sinédrio, Jesus falou, você tem que nascer de novo. Imagine, né? Como Nicodemos recebe essa notícia da parte de Jesus. E como foi interessante esse episódio daquele mestre vendo Jesus falar isso. Aí Nicodemos faz uma pergunta. Pergunta, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Os sinais em que ele se refere foi o que eu disse, né? A limpeza que Jesus faz no templo, ele fica maravilhado. O que Jesus fez? Ele fica impressionado com o trato de Jesus. Mas esse Nicodemos que encontrou Jesus à noite e tinha uma certa vergonha ainda de ter com Jesus, lá no Evangelho de João 19:39, é um dos homens, ele junto com José de Arimateia, ele leva especiarias, né, para poder limpar o corpo de Jesus Cristo. E ele estava acompanhando de Nicodemos, a esse do Evangelho de João capítulo 3, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e óleo. Você vê que ele pode ter encontrado com Jesus à noite, mas depois ele se converte nesse diálogo maravilhoso. Então, a gente percebe aqui, para encerrar, de que é um confronto da verdade, né? Jesus, ele confronta Nicodemos com a verdade. Digo a verdade, diz a Bíblia, em João 3:3. Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós não podemos ainda mais nós, evangélicos, você como evangélica, né? Deixar de dizer a verdade. A verdade é essa. Ninguém, e Jesus não abre exceção para ninguém. Você vê que o texto diz ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém é ninguém. Não tem uma categoria privilegiada. Então Jesus manda a verdade para ele. Olha, ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Inclusive você, Nicodemos. Seja quem for. Essa é uma das principais necessidades que temos, né? Nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então Jesus, ele tem essa conversa com Nicodemos depois ele, né? Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Na verdade, o Nicodemos estava diante de um fato novo. O que é nascer de novo?
Imagine que um homem que sabia tudo da lei, para ele era diferente, ouviam algo assim, né? Nascer de novo. Ele foi um pouco infantil na resposta, um pouco sarcástico, mas Jesus leva isso na boa. E, e aí Jesus ele responde para ele, deixa eu ler aqui, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus ele já diz aqui para Nicodemos, deixa eu ler aqui o texto, por favor, peraí. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Olha que a resposta que Jesus dá para ele, quando ele faz essa pergunta. Porque ele faz a pergunta sarcástica, né? Na verdade, eu te digo, aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, Jesus está dizendo para ele que não é nascer do ventre da mãe, é nascer da água e do Espírito. Aí Jesus, lá no verso 6, ele vai dizer algo muito interessante. De uma compreensão que a gente só tem depois do Cristo, depois do Espírito Santo. Ó, o vento assopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, Jesus explica isso para Nicodemos, de que aqueles que nascem do Espírito, eles, apesar de nós não termos a dimensão da compreensão total de Deus, que ninguém sabe onde nasce o vento, não quer dizer que ele não exista. Amém? Glória a Deus. Então, a gente vê que nessa conversa de Jesus com Nicodemos, ele deixa claro essa grande lição para todos nós. Amém? A possibilidade de que, se não houver o arrependimento de nossas vidas e não nascermos da água e do Espírito, não venhamos nascer de novo. Então, quem nasce da parte de Deus entrará no reino dos céus. O que é nascer da carne? O verso 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nascer da carne é nascer da descendência de Adão, né? Quem nasce do nascimento do nosso pai, da nossa mãe, é normal. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce de maneira natural é natural. Mas quem nasce do Espírito, e aí está o E maiúsculo, né? É nascer de Deus, é Espírito. Nós deixamos de ser apenas uma alma vivente para ser um Espírito vivificante. Então Jesus está dizendo a Nicodemos que nós não somos mais descendentes do primeiro Adão, mas do segundo Adão, né? Então, há uma frase muito interessante que diz que nós não somos mais seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós não somos mais um ser humano vivendo uma experiência espiritual. Ao contrário, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Essa é a definição de alguém que nasceu de novo. Nós não somos seres naturais e de vez em quando nós nos encontramos na igreja para ter um momento espiritual. Não é isso o propósito. Nós somos seres espirituais, nascemos do alto. E aí nós vivemos uma condição humana, por enquanto, até o arrebatamento da igreja. Amém? Então nós nascemos do Espírito e por isso que temos vida. E vida em abundância. Amém? Essa é a lição que Jesus diz. Quem nasce da carne recebe as características biológicas da carne. Mas quem nasce do Espírito recebe as características biológicas do Espírito. E quais são elas? O fruto do Espírito, né? Só alguém que nasceu do Espírito pode produzir frutos do Espírito. Então, quem é nascido de Deus consegue obedecer às regras do Espírito. Por isso tem gente que diz assim, mas alguém anda a vida como quer, faz o que quer. Será que essa pessoa nasceu de novo? Bom, boa pergunta. Que se não há uma mudança de vida, caminhar na luz, se não há uma mudança contundente de como a gente caminha na vida, e a maior evidência de que a gente nasceu de novo é que agora a gente deixa transparecer as características de alguém que nasceu de novo, nasceu do Espírito. Você vê que quem só se comporta de maneira carnal é porque ainda não nasceu de novo. Aleluia. Quem se comporta de maneira carnal o tempo todo, ainda não nasceu de novo. Porque a maior evidência de que nós nascemos de novo é o nosso comportamento espiritual. E isso só para aqueles que nasceram do alto, nascer do Espírito. Então a gente entende aqui nessa conversa de que isso é muito necessário
porque as portas do céu estarão fechadas para aqueles que não nasceram de novo. Mas para você que nasceu de novo, estará aberta. Amém? Glória a Deus. Ficamos aqui só nós, né? Acho que muita gente tentou entrar e não conseguiu. Eu vou, sexta-feira que vem, vamos ter já o nosso computador aqui, vamos fazer pelo YouTube. Peço perdão aí, mas vou deixar essa aula lá com o pessoal. Peço desculpa aí que estava na mão. Tá bom? Abração, Maria Hilda, Daiane. Deus abençoe vocês. Obrigadão pela atenção. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esta aula, bem pequena, mas que nós podemos realizar hoje. Pedimos que o Senhor possa colocar por terra todos os impedimentos para a gente estar aprendendo um pouco mais a palavra, que o Senhor possa nos ajudar assim, nessas transmissões, porque enquanto ainda não podemos reunir na igreja, pedimos também, Senhor, que o Senhor nos ajude aí em relação à pandemia, que o Senhor possa trazer a solução do alto em nossa cidade, nossa nação, nosso estado, para a glória do Teu nome. Quero abençoar a vida que o Senhor possa abençoá-los poderosamente. Amém. Amém? Deus abençoe.